Meus caros irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna. Estamos na Quaresma. Muitas pessoas perguntam o que seja a graça de Deus e a sua ação em nossa vida. E falar da graça de Deus é falar de um favor divino. É uma palavra hebraica traduzida por graça, chamada Shem. E também é a representação da misericórdia do Pai e do seu amor misericordioso. A graça, a tradução, Shannon, significa mostrar um favor, não é? Na tradução grega, charis significa benevolência, favor e gratidão. Então, nesse sentido, a graça divina é um favor celeste em nosso favor. É uma bênção divina, é uma gratificação divina em nosso socorro. Essa graça de Deus, não somos nós que a manipulamos ou fazemos uso dela. Digamos assim, ela tem vida própria. Ninguém pode determinar ou delimitar a ação da graça de Deus ou direcioná-la para quem quer que seja, ou ficarmos irritados porque ela é visível na vida de alguém. É um favor divino, é um auxílio divino, uma benevolência de Deus para com a nossa natureza humana corrompida no pecado. Digamos assim, é um auxílio para podermos caminhar à luz do nosso próprio batismo. A graça de Deus nos circula, a graça de Deus nos tem, a graça de Deus nos contextualiza em Deus. E sem ela, nenhum tipo de virtude, nenhum tipo de ação nossa teria mérito diante de Deus. É a graça que justifica, de São Paulo, é a graça que dá mérito às nossas atitudes. Vamos usar uma palavra, ela abrilhanta os nossos atos, porque por mais que nós queiramos, os nossos atos vêm acompanhados de egoísmo, de segundas intenções, às vezes de malevolência, não é? Como eu tenho falado aqui, você pode dar uma cesta básica para humilhar alguém? Você pode prestar um favor e passar isso em rosto a vida inteira a alguém? E você pode dar uma cesta básica por amor e prestar um favor por caridade, e isso nunca se lembrar do outro, né? Nós precisamos entender isso. Aquele pensamento que diz, né? Quando você escutar uma pessoa falando mal de mim, se lembre que no passado eu fui muito bom para ela, mas ela nunca irá dizer isso para você. Então, a realidade da graça é isso. Deus é benevolente conosco. Ele disse que demora a se irritar, lá no Antigo Testamento, né? Ele é tardo para irritar-se, mas é benevolente, é misericordioso, compassivo, condescendente. A graça de Deus, ela dá impulso à nossa vontade para que nós possamos, não só na Quaresma, mas em toda a vida, sermos o que Deus espera de nós, ou seja, as suas imagens e semelhanças, né? Deus espera que nós sejamos reprodução da sua sacralidade no mundo. Deus espera isso, e Jesus fala no Evangelho: sede perfeitos, como eu sou perfeito. Então, a santidade não é algo ilusório, difícil. Jesus diz: eu façam como eu faço. Tem uma hora que Jesus diz: acreditem pelo menos pelas obras que eu faço. Então a graça, a expressão hebraica Shem, significa isso: Deus benevolente, Deus que estende a mão, Deus que entende e nos consegue o atributo da sua bondade, que outra coisa não é que a sua graça. Quando você diz uma expressão do tipo: deu tudo certo, graças a Deus, ou seja, a graça de Deus agiu ali naquilo que lhe afligia. Quando você diz num cartão, no celular, que a graça de Deus te acompanhe, você está desejando o beneplácito divino em favor daquela pessoa, onde ela for, entrar ou sair. Quando você diz que a graça de Deus esteja contigo, você está desejando todo o bem inimaginável para alguém. Há uma força, há um poder nesta palavra: eu te desejo toda a graça de Deus. Mas a gente não fala. A gente acha que isso é pieguice, né?
A gente acha que isso é exagero da fé, porque existe uma corrente dentro da igreja que está querendo levar você e eu a pensarmos que não se deve mais tratar esses temas. E nós devemos repulsá-los, repugná-los como verdadeira estratégia do maligno contra a fieldade, né? Contra a fidelidade, contra a justez, contra o procedimento coerente da fé. Então a graça de Deus é um atributo divino que Ele dá, que Ele derrama, que Ele amplia, que Ele concede a todos que Ele quer. É um agir espontâneo de Deus. Eu e você não controlamos a graça. Eu e você não determinamos a graça. É um agir espontâneo de Deus em nossa direção. É como se fosse uma ponte, não é? É como se fosse um convite. Não sei quantos de vocês já foram em Alagoas. Lá tem o caminho de Moisés, né? A estrada de Moisés. Aquele espigão que vai mar adentro. Que coisa bela, não é? Mas aí você tem que voltar a um determinado horário porque a maré volta. Mas que coisa bela. Você vai até longe, não se compara com os nossos aqui de Fortaleza, que são apenas limitados e por conta de barreiras para invadir uma possível ressaca do mar na beira-mar e adjacências. Mas lá é o chamado caminho de Moisés, a estrada de Moisés. Pois bem, a graça é essa estrada até Deus. Nos ampara, sustenta, inocenta, fortalece virtude, dá sentido a atitudes, anima a fé. Você está desanimado hoje? Você está desanimada? Triste, com tanta notícia dessa pandemia, tanta gente querida indo embora, não é? A graça de Deus em animar a chama da fé. Não é nada que eu e você façamos, não é pensamento positivo, não é neurolinguístico, não é filosofia oriental, é graça de Deus em nós, que nos dá a certeza que tudo isso está passando, não vai passar não, está passando. E veremos a vida prosseguir, e veremos a vida retomar, e veremos a vida com outro significado, porque se a humanidade não aprendeu nada com esta pandemia, a próxima provação mundial será muito pior, assim dizem os santos. Mas nós cremos na graça. Eu estou na graça. Você está na graça. A graça lhe habita. E você habita na graça. Então é esta força magnânima, é este amor benevolente, é essa atitude de Deus em favor da minha vida e da sua vida. Nesta semana da Quaresma, se encha da graça de Deus. Diga: Senhor, eu quero ser depositário de tua graça. Eu quero ser como um campo em que o Senhor planta, semeia a sua graça. Senhor, eu quero ser como um receptáculo da tua graça em favor do mundo, em favor das pessoas que vivem comigo, em favor da Santa Igreja. Você estará fazendo a oração que mais agradará ao próprio Deus e trará como retorno para a sua vida um aumento na fé, na esperança, na caridade, no ser cristão, no ser pessoa de Deus. Quantas pessoas dizem: eu vivo na graça de Deus, mas não sabem o que significa? A partir de agora, não porque o irmão Emanuel falou, mas porque é assim que a igreja diz, você sabe o que é a graça. Deus lhes abençoe. Um abraço do irmão Emanuel, que ora por vocês, que está unido a vocês pela oração e por esse pensamento constante na graça.